Bom dia. Dando continuidade aqui no livro de Esther, que a gente estava estudando no último domingo. Eu parei na parte do banquete, né? Quer dizer, na parte que Ramã, né, é obrigado a honrar Mordecai, né? E aí... Claudinha. E aí agora eu vou entrar na parte do banquete de Esther, que é o momento em que é revelado o plano, né, dele, do Ramã, para os judeus, né, o plano que ele queria da exterminação deles e também o plano que ele tinha para matar o Mordecai também, né. E aí nesse banquete, continuando, Esther revela ao rei Assuero, né, é revelado aquele plano diabólico de Ramã para exterminar os judeus e a forca, né, que ele tinha preparado também para Mordecai, né. E ali ele se apavora, né, ele se desespera, que ali tudo cai por terra, né. Aquele plano que ele tinha, tudo que ele estava achando que ia acontecer, se volta para ele, né. E Esther fala ali com o rei sobre tudo isso. E ali naquele momento ele cai no divã, né? Diz a Bíblia que ele cai ali no divã de Esther, no momento que o rei sai, né, dali da presença deles. E quando ele volta, ele já decreta, né, ali a sentença dele, né? Inclusive um dos eunucos ali que estavam ali revela ali naquele momento ao rei que ele tinha preparado uma forca para Mordecai, né? E até então ele se apavora, ele fica... Mas ali também é revelado a forca que ele tinha preparado, ou seja, aquilo que ele tramou também, ele ia ser enforcado ali Então, o rei determina a sentença de Ramã para que ele fosse enforcado, né, naquela forca. E deixa eu ler aqui. É o 7, né? Capítulo 7? No 7, isso. Agora eu queria que alguém lesse para mim o capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 5. 8:5. E disse: se bem pareceu ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Ramã, filho de Ramedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Isso, e ali Esther fala, né, desse decreto que Ramã tinha tramado para os judeus e implora ele, né, que seja revogado esse decreto, né. E ali uma das coisas que eu vi muito aqui estudando o livro de Esther é o favor, né, porque tudo foi em favor, tudo cooperou para o plano de Deus, né. Ela alcançou o favor diante daquele que selecionava as mulheres. Ela alcançou o favor do rei também, né? Aconteceu também de Mordecai ter ouvido aquele plano lá de matar ele, tudo cooperou, né? Então a gente vê o favor de Deus, porque se ela também não tivesse alcançado esse favor diante do rei, ela não teria conseguido, né, passar essa trama toda aí e esse plano de Ramã. Então ela alcança esse favor diante do rei, né, conta para ele tudo que tinha acontecido e pede que esse decreto venha a ser revogado, né? E aí o rei faz manda mensagens para todas aquelas províncias da época, que na época eram, diz a Bíblia que eram 127, né? 127 províncias, e ali, eu vou ler aqui o capítulo 11, o versículo 11 do capítulo 8, que nas cartas o rei permitia que os judeus de cada cidade, né, dessas províncias, se reunissem e se organizassem para defender a sua vida e para destruir e matar e aniquilar de vez
toda e qualquer força armada do povo que viesse contra eles. Então ele autoriza, o rei ali está autorizando aqueles povos, né, os judeus, a batalharem por sua vida, né? Porque ele não podia revogar, né? O que ele já tinha falado, né? Então ele só deu uma... que fosse que não lutassem, não pode né? ser revogado, mas então Isso. pelo menos vocês podem se reunir aí. Um jabutizinho na E aqui fala a Bíblia também que Mordecai é chamado, né, na presença do rei, com trajes reais, em azul celeste e branco, e é colocado nele uma grande coroa de ouro e um manto de linho, manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve grande felicidade, alegria e júbilo e honra, né? Porque eles realmente lutaram, né? Conseguiram vencer. Diz que os governadores, os oficiais da época de todas essas províncias auxiliavam os judeus na batalha, né? Então eles tiveram esse apoio também dos próprios governadores, né? Daqueles que eram acima deles, que lutaram também em favor deles, né, para que eles guerreando, né, guerreassem também e ganhassem. E aí, gente, deixa eu ler aqui. Depois dessa grande batalha, né, que houve, né, com o apoio aí de todos, os judeus conseguiram vencer, né. E aí é interessante que até hoje, né, depois dessa vitória que eles tiveram na época, até hoje é comemorado isso entre os judeus, né? Ficou um marco, né, para eles, e é dito como a festa do Purim, né? A festa do Purim, que quer dizer a época em que os judeus, deixa eu ler aqui, é a época em que os judeus, né, eles comemoram todos os anos, como a época em que eles conseguiram se livrar dos seus inimigos, né, em que a tristeza virou alegria. Participação da memória. Em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, né? Então, acho que o meu estudo vai acabar rápido, porque já está. E aí eu vou pedir para... no capítulo 9, Janetinha, lê para mim, versículo 16, que fala sobre essa festa aí, até hoje, né, que eles comemoram. 9:16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus inimigos 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Versículo 20. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando que eles comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos. Como eu falei, né? O mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. Amém. Então, gente, isso aqui mostra realmente a providência de Deus, né? Pelo povo dele, né? Pelo favor, como eu falei, né? O favor sobre Esther, sobre Mordecai, né? Que eles se dispuseram realmente a lutar, né, a defender o seu povo, né, eles realmente determinaram aquilo como algo que eles deveriam obedecer, né, obedecer e cumprir, né, lutar por esse povo e ter essa grande vitória. E aí a gente vê a honra, né, Deus honrar também aqueles que obedecem a ele, né, porque diz a Bíblia aqui que Mordecai se tornou o segundo homem abaixo do rei, né. E aí ele foi muito honrado pelo povo da época. Os próprios judeus tinham Mordecai com grande prestígio, né?
que ia ser, né, humilhado, né, ele teve essa grande honra aí pelos judeus. Então esses dias eles são lembrados e comemorados de geração em geração até os dias de hoje, por todas as famílias e por todas as províncias, né, como os dias em que os judeus, com essa festa, né, que é a festa do Purim, são os dias que os judeus jamais irão esquecer. E eles têm essa memória por... Ai, gente, estou nervosa. No final? Tranquilo, tranquilo. Festas do Purim, que são chamados dias que jamais desaparecerão entre os judeus e que a memória deles jamais vão se distinguir entre os seus descendentes. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Alguém quer da história, que cada um assim, Lu, cada um aprendeu, né, com esse... É isso aí. É a fé e persistência, né, de Esther, de arriscar a vida dela, né, ir lá até o rei, né, e por uma nação, pela nação dela, foi corajosa, né, é isso que me chamou a atenção. Alguém quer falar? Pai, Senhor, irmãos, sempre que eu leio o livro de Esther, o que eu acho que me chama mais a minha atenção é o capítulo 4, no versículo 16, quando ela diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Essa frase, esse versículo, ele fala muito para mim, no sentido de que não era só ela que ia jejuar, mas todo o povo, e todo o povo como sendo um, né? Essa unidade, né? Entender que a luta que o meu irmão vai passar não é só dele, que ela é minha também como igreja, como membro do corpo de Cristo, né? E nos dias de hoje, onde nós vivemos numa sociedade muito individualista, isso chama, isso grita, isso salta aos olhos, né? É eu entender que eu tenho que sorrir com os que sorriem, mas também tenho que chorar com os que choram. A luta do teu irmão é a tua luta. Então, nós jejuamos uns pelos outros, nós oramos uns pelos outros, porque entendemos que somos membros de um mesmo corpo. A situação é que não ia acontecer somente com os judeus que estavam fora, ela também era judia, então ela também estava inclusa naquele mandato ali, naquela ordem. Então, assim, é o mesmo povo, é a mesma gente. Então eu oro por você, eu busco a Deus não só pela minha vida, mas também pela sua vida. Porque, irmãos, entenda o seguinte, nós somos uma congregação, percebe? Se 4 irmãos dessa congregação estão doentes espiritualmente, é como se toda a congregação estivesse doente. Porque aquele irmão, se ele começar a pecar, se ele começar a agir de forma errada, isso influencia toda a congregação. Todo o povo vai perecer por conta daquilo. Aquilo não é algo isolado. O cara não vai falar assim, não, ele está agindo dessa forma, mas é só ele. Não, tá vendo o povo daquela igreja ali, como é que é? Então nós somos nós somos membros de um mesmo corpo. Então esse versículo ele chama muito a minha atenção nessa questão da unidade, né? Vamos lutar, mas vamos lutar junto, né? Vamos lutar ali, um do lado do outro, como o Cleiton gosta de falar, é como se fosse um do lado do outro, braço com braço, ombro com ombro ali, sem deixar brecha, aí a gente caminha junto, amém, irmão? Bom, amados, o que eu vejo também nesse livro extraordinário desta grande rainha, né? O que eu percebo aqui também. Aqui nós vemos toda uma nação subjugada, né? Exilada, fora da sua terra, longe dos seus, do seu chão, né? Um povo que é obrigado a se submeter a costumes que não lhe pertencem, né? Que é obrigado a fazer coisas que não gostariam de fazer, um povo que não é mais livre. E de repente vemos
esse povo ameaçado de extinção, né? Porque esse era o plano original de Amã, acabar com os judeus, exterminar eles de todo o Império Persa. Agora, vamos tentar ver uma situação aqui que é importante que a gente medite um pouco sobre isso, e isso foi trazido aqui na lição. Nós vemos toda essa coisa emblemática, né, de um povo subjugado, de uma nação dentro de outra nação, mas como escravos, como dominados, né, não podendo exercer sua liberdade, e Deus, de repente, através de uma situação difícil, uma situação quase que impossível, porque quando saiu essa ordem, né, o rei foi induzido. A gente percebe aqui que o rei foi induzido a promulgar esse decreto, e como os persas não voltavam atrás no decreto que era assinado, depois que o rei chancelava aquilo, mesmo que o rei quisesse retornar, ele não podia, não tinha como voltar, o decreto tinha que ser cumprido. E eu fico imaginando, tá, o povo todo consternado diante daquela situação difícil, complicada, tá, de extermínio mesmo. E aí, o que Deus faz? Deus faz com que o rei promulgue um outro decreto, dando liberdade para que o povo agisse. Para que... Estava demorando, né? Senhor. É na hora da pregação. Então, o que acontece? O povo, ele recebe uma espécie de indulgência, né? Recebe aí uma permissão para se defender, né? Dado pelo próprio rei. Irmãos, o que eu consigo ver nisso tudo é que no meio da luta, da adversidade, tá, alguma coisa boa sempre vai acontecer. Porque quando os judeus se levantaram para combater, né, para defender as suas vidas, a grande realidade é essa, eles receberam permissão de se defenderem, né? Deus fez com que eles sobrepusessem toda aquela organização. Os seus oponentes eram muito mais bem armados do que eles, muito mais bem organizados, tinham o Estado favorecendo eles em todos os aspectos. No entanto, aquele povo pequenininho, né, que não tinha tantos instrumentos assim a seu favor, Deus lhes concedeu o poder para que eles se sobrepusessem tudo isso. Agora eu quero que vocês imaginem a repercussão disso dentro do Império. Imaginem como isso ecoou por todo o Império, 127 províncias pagãs, né, que adoravam outros deuses, né, que tinham um outro padrão de vida completamente diferente dos judeus. No entanto, eles foram obrigados a reconhecer uma realidade que antes eles não estavam nem aí, não reconheciam. Então a gente tem que prestar muita atenção na forma como Deus age com a gente, porque às vezes nós somos inseridos em alguma dificuldade, ou uma luta de repente aparece em nossas vidas, né? Algo que a gente não tem domínio sobre, que a coisa tem que rolar de forma sobrenatural, Deus tem que agir. Então o que eu percebo aqui, que toda essa história de Esther, tá, ela é sobrenatural, é o poder de Deus o tempo todo, de um povo pequeno em número, né, de um povo sem instrumentos que pudessem ajudar, os instrumentos naturais que eu estou falando, mas que no entanto fizeram um rebuliço no meio do império inteiro, a ponto do próprio Xerxes tomar partido por eles, né? A ponto de Deus pegar e, olha só que coisa incrível, Deus levanta uma mulher judia e coloca ela como rainha de um império, do maior império da época. Gente, eu fico imaginando essas loucuras, essa doideira, vamos dizer assim. Só Deus pode fazer um negócio desse. Só Deus pode mover as coisas da forma como foram movidas aqui. Então a gente olha para uma história dessa, é impossível você não se dobrar, impossível você não temer esse Deus, de saber que Ele não há coisa impossível. Pensa bem nisso. Pega uma judia de um povo completamente anulado, né, que eles não tinham poder para nada, transforma essa judia
numa rainha. E faz melhor ainda, faz com que ela caia no agrado do rei, ou seja, ela passa a ser a preferida do rei, a ponto de tudo com que ela coloque e fale, o rei escuta. Então olha só que coisa tremenda, tá? E eu fico imaginando, né, todo esse processo. Aí Deus vai, levanta Mordecai, né, um outro que está anulado também, é respeitado entre o povo judeu, mas os persas não estavam nem aí para ele, e transformam esse camarada numa autoridade proeminente dentro do império. Gente, isso é demais. E depois pensem bem, o rei concede, olha só, o rei concede, ele baixa um outro decreto dizendo assim: eu não posso alterar o meu decreto anterior, mas vou baixar um outro agora. Desce o pau nessa turma, eles vão vir atacar vocês? Defendam-se. Vocês têm a minha autorização para se defender. Você vê o próprio rei, né, indo contra o povo que ele é rei, né? Olha só, você começa a pensar nesses absurdos e você não tem como se chegar e falar assim: meu Deus, quanta coisa, pela lógica humana, você não entende. Não era para o rei chegar e ficar a favor e dizer assim: não, extermina logo, se perturbam demais e tal, acaba logo com esse povo. Não, ele toma partido. Então, gente, é muito lindo tudo isso. Esse livro aqui... Eu podia ter tirado também só Esther, não mata só Esther e o Mordecai, você não mata não, o resto O deixa resto pra lá. é a ruína, acaba. Gente, então quando a gente olha para esse livro aqui, a gente vê só coisa sobrenatural. Não tem nada aqui, nada nesse livro que a gente possa falar assim: não, isso aqui é normal, está dentro do padrão lógico. Gente, tudo aqui é ilógico, tudo. Desde o início, o livro já começa abrindo, tá, de uma maneira, e vai até o encerramento dele desta maneira. Ele tira a rainha, que era a rainha mesmo, do lugar, e coloca a Esther no lugar dela, faz com que ela caia no agrado do rei, faz com que ela seja uma influenciadora. E aí eu vejo uma outra coisa muito linda: o papel do cristão nesse mundo. Você vê, através de Esther e de Mordecai, eles, o Mardoqueu, tanto faz, eles influenciaram toda uma nação. Os camaradas foram obrigados a aceitar o fato de que tem algo diferente aí. Esse Deus deles é verdadeiro, esse Deus dele é real. Então, desde do rei até o mais simples dos serviçais dentro do reino, todos eles receberam essa mensagem, essa impressão. Isso foi marcado, e foi marcado, meus irmãos. A festa do Purim, ela é fundamental para os judeus, é importante para eles, tanto é que eles comemoram isso até os dias de hoje. É uma festa que é perpetuada por gerações, mas temos que entender também que esta festa, imagine, ela é comemorada desde o primeiro ano lá na Pérsia, enquanto eles ainda, quando já completou um ano do evento, eles comemoraram lá. Então isso era lembrado constantemente no reino persa, de que, olha, morreu um monte de gente, aconteceu isso, todo o poder de Deus, né, aconteceu. Então, queridos, eu vejo aqui o livro de Esther como uma mensagem poderosa para nós, de que realmente não há impossíveis para Deus, não tem barreiras, não tem muralha, tá? Deus faz do ilógico, ele coloca dentro da lógica dele. Ele muda as coisas, ele muda as situações, ele faz do jeito que ele quer, da maneira como ele acha que tem que fazer. E o resultado, meus irmãos, é esse final maravilhoso que nós temos desse livro. É isso aí. Assim, Alguém mais quer falar? Olhando pelo... Oi. aqui, Cláudia. Olhando por um lado assim mais da área feminina, né? Porque a gente fala das mulheres nessa área. Eu vejo uma coisa, a diferença é entre as ações do rei com a Vasti, com ela. Tipo assim, o tipo de pessoa que ela era. Porque o rei, ele só quis apresentar a Vasti pela beleza dela. Eu quero mostrar a beleza da minha mulher. Já a Esther, o
que ele falou para ela? Ainda que você me peça metade do reino, eu te dou. Ele escutava ela, então ela tinha uma atitude total, eu creio que ela tinha uma atitude totalmente diferente da Vasti, né? Então, assim, isso aí é o que eu aprendo, que às vezes também com as nossas atitudes a gente pode mudar muita coisa, né? Porque foi uma diferença gritante entre a da Vasti, as atitudes dele com a Vasti. Eu fiquei pensando, poxa, ele só quis mostrar, agora a Esther não, ele ouvia, ele oferecia as coisas. Então, eu acho que ela era uma mulher, assim, além de forte, obediente, ela era diferente, né? É isso. Aqui, Bom, eu não sei se eu vou me fazer entender, mas assim, o que eu aprendi é que realmente, como aqui no caso da Esther, quando se toma uma decisão de, vamos dizer assim, de liberdade, né? Que é uma escravidão, e se tu querer tomar uma decisão de liberdade. E aí Deus vai conduzindo toda a situação, vai dando determinação, vai dando coragem, vai dando fé, Deus vai abrindo os caminhos que parece que está tudo fechado, né? Uma selva, e Deus vai abrindo o caminho. Foi assim, eu me identifiquei um pouco nessa situação, quando há determinação, quando de fato a gente se determina algo, a se libertar, que às vezes a gente não enxerga saída para determinadas situações, mas quando, como o Carlos falou, como a união, né, o corpo que está ajustado num só propósito, num só pensamento, então Deus vai abrindo as situações, como fez aqui no caso de Esther, né? Fez dela uma vencedora, fez dela uma independente das situações, mas ela foi lá, ela foi determinada, ela foi corajosa, ela não olhou para o que as pessoas iam pensar, ela foi naquele intuito que era de obter aquilo que ela tinha na mente, né? Então eu vi que realmente, quando a gente se determina, é isso aí, eu vou ser determinada, Deus está no controle de fato. É verdade. Vou falar só uma coisa rápida. Aproveitando até o gancho da Cláudia, que eu achei importantíssimo. A questão da mulher. Vocês perceberam, tá? Para quem fala que a Bíblia é um livro completamente fora dos padrões atuais, a Bíblia exalta muito o machismo, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo outro. O livro de Esther vem na contramão de tudo isso, tá? Porque quem liderou toda essa mudança foi uma mulher. Uma mulher, tá? Ela liderou tudo, ela foi a responsável, foi a mulher que Deus usou para mudar toda uma história. Gente, a nação de Israel foi poupada, tá? Porque esta mulher se colocou nas mãos de Deus e Deus a usou. Ele poderia ter usado Mordecai. Gente, pensa nisso, Mordecai era líder, era um cara altamente instruído, era um homem inteligente, mas o que Deus fez? Levantou esta mulher e fez dela rainha, fez dela uma influenciadora, e ela mudou toda a geração da época dela, toda a geração. Mordecai, mesmo como primo dela, como tio, né? Ele era tido como tio, mas ele era primo, mesmo sendo alguém que era responsável por ela ia até ele, buscava orientação dele, tá? Mordecai aceitou isso de bom grado, porque ele viu a mão de Deus nisso tudo. Então é muito importante a gente entender, tá? Para aqueles que dizem que a Bíblia, ela não, de forma nenhuma, ela privilegia a mulher, essa história arruína esse tipo de pensamento totalmente, porque a gente vê toda uma geração poupada por causa de uma mulher, tá? Ela mudou a história. Só vou fazer uma colocação aqui que também me chamou muita atenção, aqui no versículo 16 do capítulo 4, que fala assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã e jejua por mim, e não coma nem bebas por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos.
e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Isso aqui me chamou muita atenção, porque ela naquele momento ali, ela não pensou no que poderia acontecer com ela, né? Ela simplesmente se colocou ali no lugar, né, do povo dela, e viu que o que ela precisava, assim, quando ela tomou a decisão de orar, jejuar, a gente se colocar realmente na presença de Deus. Em tudo que a gente for fazer, a gente tomar essa decisão de antes de fazer qualquer coisa, a gente depender de Deus. Buscar a Deus, buscar consultar, né, a Deus, orando, jejuando, e assim ela fez. Né? Aqui não menciona, mas eu vejo isso, né? A gente está dentro dos dias de hoje, a gente, antes de tomar qualquer decisão, a gente tem essa dependência de Deus, né? Gente, e aí a gente... Tô Cleiton? Quem é? Pode falar, né? Pode falar, pastor. Eu vejo aí algo muito interessante dentro da nossa doutrina de corpo, né? É que Esther, ela tinha essa noção, ela sabia que ela não estaria sozinha. Quando ela pede ao povo que jejuem com ela, ou seja, um sentido claro do conhecimento de que nós somos um corpo. Igreja é um corpo, e ela tinha essa noção. Amém? Amém. Amém. Gente, e aqui a gente vê a importância, né, do livro de Esther. Até coloquei aqui pelo celular. Quantas lições, né, a gente aprende com a Esther também, né? Quantas lições são tiradas da sua vida, que ela foi uma mulher sábia, ela foi corajosa, né? E como Deus a usou de uma maneira tão surpreendente e soberana, né? A história da rainha Esther, ela se mostra de grande relevância e importância para o povo de Deus, né? Porque por meio dela nós vemos a soberania de Deus, né, diante da crise, e como Ele é especialista em reverter as situações que parecem impossíveis aos olhos dos homens, né? Nós podemos ver isso através da Esther, que mostra que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Ao princípio, né, a gente poderia imaginar que Deus, como nós poderíamos, né, na verdade, imaginar que Deus ia usar um concurso de beleza a favor do seu povo. Verdade, né? verdade. E isso acontece porque Ele é soberano, onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas e Ele pode usar tudo ao seu favor. Por meio da história da Esther, nós podemos ver como Deus move governantes, mesmo até os gentios, em favor dos seus planos. Deus não é homem para que minta, e por isso todas as suas promessas se cumprem. Amém. Ciente disso e conhecendo o poder e a fidelidade de Deus, é que Mordecai instrui Esther de que ela não só se levantasse por seu povo, que se ela não se levantasse em favor do seu povo, Deus iria usar outra pessoa, né? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a gente vê que Deus, ele usa, né, as pessoas, mas também as pessoas têm que ser usadas, depende delas também serem usadas por Deus, né? Porque se realmente Esther não se quisesse, né, obedecer aquele chamado, né, aquela situação, com certeza Deus iria usar uma outra pessoa também, né? Mas ela se mostra obediente, né? E ali Deus faz todo o mover, muda toda aquela história, né? Os judeus que já estavam praticamente com aquela sentença determinada, né? Eles veem realmente a ação de Deus. Nossa, a gente ia morrer, a gente ia ser derrotado. E no final toda aquela tristeza, aquela situação se transforma e eles vencem, né? E glorificam a Deus até os dias de hoje, né? Por tudo isso. Amém. Eu fiquei mais nervosa do que da outra vez. É que deve continuar. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos.
Tá? É uma lição maravilhosa, irmãos, não tem precedente, realmente é um estudo espetacular, esse de Esther, muitas lições, a gente vê o poder e o milagre de Deus. Luana, parabéns, que Deus te abençoe, minha irmã.